Respeitável público! Eu acredito que o hiperfoco seja um dos temas mais incompreendidos do autismo. Isso porque eu vejo muitas pessoas tendo concepções erradas e acham que o hiperfoco é só você gostar muito de uma coisa, é você comprar coisas de um personagem específico, é você ver um monte de série e não conseguir parar de assistir essa série. E eu até vejo uns coaches por aí que eles ensinam coisas do tipo como criar um hiperfoco, como conseguir ter um hiperfoco para conseguir fazer as suas atividades diárias. E é justamente o oposto. E não que algumas dessas coisas não estejam relacionadas ao hiperfoco, mas as pessoas parecem não entender que o hiperfoco vai além disso. E que, apesar de ele poder trazer benefícios à nossa saúde mental e, em alguns momentos, nas nossas tarefas, ele também pode trazer muitos malefícios. Por isso, hoje eu decidi fazer um vídeo falando sobre hiperfocos, sobre como é o hiperfoco no autismo e um pouco nos outros transtornos, e a minha relação com hiperfocos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho aí para as notificações. Mas em primeiro lugar, o que é um hiperfoco? O hiperfoco é definido como um estado de concentração imensa, sustentada em uma única atividade ou interesse, a ponto de a pessoa perder a noção do tempo e de tudo o que acontece ao seu redor. Essa atividade ou interesse varia de cada pessoa, podendo ser jogar um jogo, assistir um filme específico, ler sobre um assunto tópico específico, pesquisar sobre algo, um assunto específico nesse caso, gostar de uma coisa específica, enfim. Como eu falei um pouco na minha introdução, o hiperfoco pode trazer tantos benefícios quanto malefícios na vida do autista ou da pessoa que possui um hiperfoco. Já adiantando um pouco nisso, o autista, o hiperfoco dele geralmente vem de coisas específicas e ele tem essa sensação de que ele não consegue fazer nada além daquela atividade. Além do autismo, existem outros transtornos que podem ocasionar o hiperfoco. Um desses transtornos é o TDAH, e o TDAH normalmente tem dificuldade em alternar entre as tarefas. E isso é justamente o que provoca o hiperfoco. Ele ajuda a pessoa com TDAH a manter o foco em uma coisa específica. E em cada caso, o hiperfoco se manifesta de uma forma diferente, podendo ser motivado por interesse, necessidade de controle ou alívio da ansiedade. Como benefícios, ele pode ajudar no emocional da pessoa. Ele traz um certo alívio para a ansiedade e ele também deixa a pessoa mais feliz, porque o hiperfoco ele está relacionado a uma coisa que a pessoa gosta muito ou pratica muito. E quando a pessoa pratica aquilo, ela se sente mais à vontade e ela se sente mais aliviada dos problemas que ela pode ter lá fora. Ela entra em um estado em que ela tá tendo ali contato com aquilo que ela gosta e que ela tem muito carinho por aquilo. Como outro benefício, se aquele indivíduo estudar bastante sobre aquele hiperfoco e se dedicar muito a ele, ele pode trabalhar com isso e ser um profissional tremendo. O que eu tô querendo dizer é que o hiperfoco, no geral, ele ajuda a pessoa a se dedicar mais àquilo que ela realmente gosta. E quando ela se dedica muito àquilo que ela gosta, ela se torna um bom profissional. Se aquela criança autista, ela gosta muito de animais marinhos e ela recebeu um incentivo para ela continuar investigando sobre animais marinhos, no futuro ela pode se tornar uma grande bióloga.
Se aquele autista gosta muito de ouvir música, ele toca um instrumento, ou ele entende muito sobre composição, e ele é incentivado a buscar esse hiperfoco, e ele corre atrás disso, ele corre atrás desse gosto, ele pode se tornar um grande músico, entre outros. Além disso tudo, o hiperfoco do autista também pode ajudar ele a se comunicar com os outros a partir dos seus próprios interesses. O hiperfoco é algo, geralmente, que está relacionado com os gostos e com aquilo que o autista gosta e a personalidade dele. E entender o hiperfoco dele ajuda você a entender mais sobre ele. Então, isso pode funcionar como uma chave na comunicação, se comunicar a partir do hiperfoco dele. Agora, como eu tinha falado antes, apesar do hiperfoco ter essa visão assim de você gostar muito de uma coisa, de você adorar aquilo, de você se dedicar muito àquilo, existem os malefícios, que é justo isso que eu vejo sendo ignorado pela internet e pelas pessoas. Mas quais seriam esses malefícios? Bom, o autista, ele pode ficar tão obcecado naquela coisa, ou tópico específico, que ele pode se esquecer de coisas importantes e essenciais na sua saúde e tarefas domésticas importantes. Enquanto ele está passando tempo com aquele hiperfoco, pensando naquele hiperfoco, praticando aquele hiperfoco intensamente, ele pode se esquecer de escovar os dentes, se esquecer de tomar banho, se esquecer de sair de casa, se esquecer de se comunicar com o mundo, se esquecer de fazer as tarefas de casa, se esquecer as tarefas de fora, do trabalho, da escola, enfim. Ou seja, a pessoa, ela fica tão fissurada naquela coisa que ela pode se esquecer do que está acontecendo no mundo em volta dela. Porque essa é uma das características do hiperfoco. O hiperfoco, quando você entra em um estado de concentração naquela coisa, você ignora os estímulos externos do ambiente. E isso, como eu falei, pode gerar muitos prejuízos na sua saúde física e mental. Na saúde física, como eu falei, além de você esquecer de elementos básicos da sua saúde, você também pode ter dores físicas, dependendo de como você passa o tempo no seu hiperfoco. Se você gosta excessivamente de jogar jogos, você fica só numa posição jogando jogos, isso dói muito, porque você levanta com a coluna de camarão. Também pode se criar uma ansiedade através desse hiperfoco de que você precisa consumir aquilo, de que você precisa fazer aquilo, e quando você não faz aquilo, você é obrigado a fazer outra tarefa. Isso pode te deixar uma grande irritação e uma grande ansiedade. Ou seja, existem os prejuízos físicos e mentais do hiperfoco. E é justamente isso que me deixa mais puto quando eu vejo as pessoas banalizando o hiperfoco. Por um lado, eu vejo as pessoas usando o hiperfoco como simples gostar muito de um assunto, como eu falei. Tipo, eu tenho hiperfoco em Stranger Things, eu assisto muito Stranger Things. Ou seja, a pessoa neurotípica, ela diz que ela tem hiperfoco numa coisa só porque ela consome muito uma coisa. E não, caramba, não é isso. Não é você gostar muito de uma coisa, não é só isso. É você se dedicar tanto a essa coisa que você gosta que você se esquece da vida real. Você não presta atenção no mundo. E você sente uma necessidade enorme de ficar com esse hiperfoco, de praticar aquilo. E se você não praticar aquilo, você sente como se uma parte de você estivesse sendo quebrada. Você sente um vazio sem aquilo. Tá entendendo? É uma coisa que vai muito mais fundo do que isso. E por outro lado, como eu falei, existe essa questão também de gente
de coach, de até mesmo professores de coach e influencers querendo transformar o hiperfoco em uma mercadoria, tá ligado? Como criar um hiperfoco e conseguir estudar, como ter hiperfoco em estudar, como ter hiperfoco em trabalhar. Não, gente, vocês não estão entendendo o negócio, tá ligado? Não é isso! Então, por último, eu gostaria de falar com vocês sobre a minha relação com hiperfocos. É o seguinte, quem me conhece sabe que eu gosto muito do Homem-Aranha, né? Eu assisto muitas séries dele, eu gosto de jogos dele, eu penso muito sobre ele, eu desenho ele. Isso é verdade, que eu gosto bastante dele. Mas aqui vai o plot twist. Ele não é o meu hiperfoco. Ou pelo menos eu no momento não o considero como. A verdade é que a minha relação com o Homem-Aranha é que eu sempre me identifiquei muito com esse personagem. Talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, falando sobre como e por que eu gosto tanto do Homem-Aranha. Mas no geral, eu me identifico muito com várias questões que ele tem. De ele ser um jovem tímido e nerd, que quando coloca uma máscara se sente mais confiante e é mais carismático e piadista. E desde o início da minha adolescência, ele foi um personagem muito importante para mim em vários momentos da minha vida. Eu lembro quando eu assisti o Homem-Aranha no Aranhaverso, eu fiquei completamente encantado com aquele filme, com aquela animação. E eu achei aquele filme espetacular. E quando eu comecei a jogar o jogo, jogar não, porque eu não tenho dinheiro pra comprar. E quando eu comecei a descobrir mais sobre o jogo Marvel Spider-Man, eu tava num período da minha vida em que eu tava um pouco depressivo e me entendendo melhor. E ver aquele personagem, ele me trazia uma certa alegria e um certo conforto. E aquelas séries animadas dele também, o meu desenho animado favorito dele é o Espetacular Homem-Aranha. Porque é um desenho que eu amo de paixão, de verdade. Foi um desenho que ele foi muito importante pra mim também. Ou seja, ele é um personagem que eu aprecio muito e que eu me identifico e que eu gosto muito. Mas eu não diria que ele é um hiperfoco. Porque, sendo honesto com vocês, eu não consigo enxergar qual o prejuízo que eu tive na minha vida, durante a minha vida, por gostar muito do Homem-Aranha. Tá certo que eu fiquei por muito tempo, teve um tempo que eu fiquei tão obcecado por ver filmes dele, livros e quadrinhos, que eu acabava me esquecendo de ver outras coisas que não fossem com o Homem-Aranha. Mas, tirando isso, eu acho, se ele de fato fosse um hiperfoco, até porque quando eu fiz o teste, diagnóstico, a moça médica disse que de fato eu tinha um hiperfoco nele, eu diria que ele foi um hiperfoco bem positivo, de verdade. Mas falando sério com vocês, o que eu realmente enxergo como hiperfoco pra mim é a arte. Porque desde a minha infância eu fui obcecado por desenhar. O ato de desenhar pra mim é extremamente importante em todos os meus dias. Desenhar foi algo que me trouxe, essa obsessão por desenhar foi algo que me trouxe tantos benefícios quanto malefícios. Toda vez que eu tava em um espaço, eu tava me sentindo inadequado, ou ansioso, ou quando haviam brigas entre os meus pais e entre os meus familiares, e eu me sentia só,
e eu não conseguia interagir com as pessoas. Eu começava a desenhar e eu criava personagens e várias histórias diferentes. E eu desenhava até alguém mandar eu acordar pra vida. O desenho, a arte no geral, ela me trouxe uma sensação de. Ela sempre me trouxe uma sensação de conforto e um olhar diferente sobre o mundo. Tipo, cara, eu posso olhar pra isso, eu posso olhar pra aquilo e eu posso desenhar aquilo. Eu posso pegar isso e colocar num papel na palma da minha mão. E esse poder de desenhar o meu mundo do jeito que eu quiser, isso foi maravilhoso pra mim, sabe? E como malefício, tem dias que às vezes eu fico tanto tempo focado aqui dentro, desenhando na mesa digitalizadora, no meu computador, no papel, fazendo uma pintura, que eu me esquecia de interagir com o mundo. Hoje eu trabalhei bastante na terapia para me interagir mais com o mundo, com as pessoas e não ficar tão tempo preso nisso. Mas no passado, esse era um hiperfoco que de fato me afetava em relação à comunicação. Não que ele afetava a minha comunicação, mas tipo, como eu falei, eu passava tanto tempo só fazendo aquilo que eu não sabia como abrir esse mundo da arte, dos meus desenhos, da minha escrita para as pessoas. Graças à terapia, eu consegui trabalhar isso com as pessoas, consegui trabalhar minha comunicação com as pessoas a partir do desenho, da escrita, das artes que eu faço. Ou seja, hoje ele já é mais positivo do que ele já foi antes, entende? E quando eu falo que o hiperfoco ele é uma coisa extremamente importante para o autista, é nessa questão, porque eu vejo que gostar muito de arte tem sido algo muito benéfico para mim, no sentido de eu me vejo trabalhando com isso no futuro e de poder ter o controle sobre o que eu faço, sobre essas próprias narrativas, ou seja, em narrativas visuais no geral. E eu também sempre gostei de design também. Eu sempre gostei também um pouco dessa parte um pouco mais manual, de você trabalhar com cores, trabalhar com letras, trabalhar com gráficos. Eu também gostei bastante disso, essa parte um pouco mais digital também. E eu tô postando no meu Instagram direto algumas fanarts que eu faço de desenhos, de jogos, de filmes. E junto com isso eu também tô publicando bastante tirinhas. É uma arte que eu também tô me aproximando muito, porque eu gosto bastante. Eu sempre gostei muito de ler quadrinhos. E eu tô com um projetinho de uma história em quadrinhos que eu pretendo fazer conforme os meus anos de faculdade. Eu tô fazendo faculdade de artes visuais. E, enfim, eu diria que essas são as minhas principais relações com o hiperfoco. Eu gosto muito do Homem-Aranha e também gosto muito de arte. Diria então que eu acredito que esses então sejam meus principais hiperfocos, pelo menos no momento. Eu acho que a gente pode dizer que isso são hiperfocos sim. Enfim, eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido melhor sobre o que é o hiperfoco e sobre o que são os hiperfocos, esse ladinho do autista tão importante. Se você ainda não deixou o like, deixe seu like aí. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E é isso, tchau!